a dúvida que vai ficar consumindo nossa cabeça pro resto da vida talvez vai ser: e se eu tivesse tido um pouquinho mais de coragem pra poder tentar? Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu quero papear com você enquanto eu vou fazendo a minha maquiagem, enfim, eu tô me arrumando aqui pra ir pra igreja e vou conversando com vocês enquanto isso. Agora sim. Gente, eu quero falar pra vocês de uma coisa que eu estou enfrentando bastante ainda, que é a vergonha, a timidez. E eu tenho visto muitas pessoas falando que timidez te limita muito, e eu tô vivendo isso. Eu ainda sou uma pessoa muito tímida, eu sou extrovertida, sim, tem muita gente, até amigos meus, que podem falar: Lisley, como assim você se considera pessoa tímida? Você é tão extrovertida, você fala tão bem, fala na frente de pessoas e tal. Gente, mas mesmo assim, eu sou muito tímida, principalmente quando é alguma coisa em público. Assim, gravar em público, falar assim na frente das pessoas, pessoas me olhando, eu morro de vergonha. Tem muitas oportunidades na vida que você pode acabar perdendo por causa da sua timidez. E isso acontece comigo, de vez em quando eu fico: poxa, podia ter feito tal coisa, mas eu fiquei com muita vergonha e acabei desistindo. A questão da vergonha tá ligada com o nosso ego, porque a gente sempre pensa naquele: vou passar vergonha. As pessoas vão olhar pra mim, vou pensar isso e aquilo. É como se a gente sempre ficasse pensando: ai, a minha reputação vai ir por água abaixo se tal coisa acontecer. Mas a realidade é que você pode viver a sua vida, você pode fazer as suas coisas, você pode tentar, como eu tenho tentado, gravar na internet, falar inglês na internet e tudo mais. E isso não é o fim do mundo se você errar. O que você fizer não vai ser transmitido em rede nacional, você não vai passar vergonha no final das contas. Mas aí você pensa: calma, isso aqui realmente é pra passar vergonha? Por exemplo, você vai falar em público, você vai falar com alguém que você ainda não tem contato, sabe? Uma pessoa importante, talvez, gravar vídeos, como é o meu caso, falar inglês na internet, que também é o meu caso. Essas coisas, você vai perder alguma coisa? Você realmente vai passar vergonha? Ou você só tá com medo de ser visto tentando e ser julgado? Porque essa é a realidade, na verdade, sabe? A vergonha que a gente tem medo de passar é ser visto tentando e ser julgado. E a gente fica pensando: meu Deus, e se não der certo? Aí as pessoas vão ficar me julgando pro resto da vida. Só que não é assim. As coisas não são desse jeito. Sabe, uma coisa que você faz hoje, uma vergonha que você passa hoje, ninguém lembra amanhã, sabe? A gente às vezes acha que nós somos muito importantes. Assim, todo mundo olha pra gente, todo mundo presta super atenção na gente. Eu ainda tô passando por isso, eu ainda tenho muita vergonha. Embora eu já tenha começado a gravar, eu já tenho canal, já tenho alguns vídeos, eu ainda tenho muita vergonha. Mas eu sei que a timidez só limita. A timidez só vai te limitar. Porque se o que você tá fazendo não é ilegal, sabe? Não é algo de se envergonhar por ser ilegal ou algo desse tipo, não tem por que você ter essa vergonha toda. Pensa assim: você tem vergonha de que as pessoas te julguem. Quem seriam essas pessoas? Pessoas estranhas? Que você não conhece? Sua família? Os parentes que às vezes não querem te entender, que não querem te apoiar, sabe? Muita gente vai te olhar tentando e vai te admirar. Outras pessoas vão só te julgar. Mas na realidade, no fim das contas, essas pessoas que estão julgando não vão fazer a menor diferença. Não vão fazer a menor diferença. Elas não vão fazer diferença na sua trajetória, não vão. Então, se você tá tentando uma coisa boa, uma coisa que pode te ajudar, se não der certo, poxa, pelo menos você tentou. Eu acredito que é bem melhor você tentar, mesmo que aquela coisa não dê certo, porque pelo menos você tá tentando, você tá criando experiência, você tá tentando, sabe? Do que você sempre ficar pelo resto da sua vida na sua cabeça: eu podia ter tentado, e se tivesse dado certo? Eu acho que se você não fizer agora, se eu não fizer agora, se a gente não meter a cara e fazer, a dúvida que vai ficar consumindo nossa cabeça pro resto da vida talvez vai ser: e se eu tivesse tido um pouquinho mais de coragem pra poder tentar? Será que eu teria conseguido aquela promoção? Será que eu teria conseguido realizar aquele sonho? Será? Se é uma coisa que já tá ao seu alcance, só depende de você. Só depende de você fazer, de você meter a cara lá e tentar. Não deu certo? Tudo bem. Você pelo menos tentou. O que acontece é que a gente tem muito medo de ser visto tentando e falhar. Na verdade, é ser visto tentando e falhando. Porque ninguém vai ser perfeito de primeira. Todo mundo vai cometer erros no começo. Todo mundo vai errar bastante antes de acertar. Todo mundo, sem exceção. Sabe, pra você acertar, primeiro você tem que se permitir errar.
Eu tenho falado muito isso em relação ao inglês, na verdade, não só o inglês, acho que pra tudo na nossa vida, sabe? Você tem que ter 4 passos. Você primeiro começa, que é a coragem, assim, inicial. Você fazer o primeiro passo. Dar o primeiro passo, você começar. Depois é se permitir. E essa parte de se permitir é você se permitir errar. Você se permitir ter aquela fase de achar que tá passando vergonha. Sabe? Independente de qual seja a tua situação, é você se permitir errar, porque todo mundo erra. E você não é o super-homem, você não vai ser diferente. Você é ser humano do mesmo jeito. O terceiro ponto é manter, que isso é muito difícil também. Tem gente que não nem sequer faz o primeiro. Tem gente que faz o primeiro e o segundo e já para. Que eu tô no segundo ainda, eu tô me permitindo errar. Mas aí você tem que manter. Mantém. E uma hora isso vai dar certo. E depois de manter, você vai evoluir, que é o quarto ponto. Aí você vai evoluir. Mas não é só assim, você começa e já evolui. Não, você começa, se permite tentar e se permite errar, ser visto tentando e ser visto errando, pra aí você manter e aí você evoluir. Se nesse processo não der certo, você não é um fracasso. Você não é uma pessoa fracassada porque você teve a coragem de tentar. Gente, a coragem de tentar é uma coragem gigante. Eu tenho entendido isso, que eu tive coragem já para muitas coisas na minha vida, e isso que não é pouca coisa, isso é enorme, mas eu preciso continuar tendo coragem, porque eu quero evoluir mais ainda. E eu só vou fazer isso, só vou evoluir se eu continuar tentando. Então é isso. Pronto, já coloquei aqui os meus acessórios, acabou caindo um pouquinho de base aqui, vou já passar um lencinho para poder limpar. Mas enfim, gente, é isso que eu queria trazer pra vocês. Eu vou tentar gravar mais vídeos assim, porque se eu esperar os meus vídeos ficarem perfeitos pra eu começar a postar, eu não vou postar nunca. Vou alcançando essa perfeição, eu tenho que me manter no meio do processo, eu tenho que me permitir errar, ser vista errando e ser vista tentando. Eu tenho que entender um pouco mais isso, sabe? Independente da área da sua vida que você tá desse jeito, confie em Deus e se permita tentar, se permita talvez errar. Ser vista tentando, ser vista errando. Deus vai te dar um direcionamento. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!